conduzindo uma prática de cura. Na condução de sua prática de cura, tenha cuidado de não repetir presunçosamente declarações da verdade a seus pacientes, para não lhes dar belas situações das Escrituras ou escritos metafísicos, a menos que você mesmo tenha tido alguma medida de consciência dessa verdade. Lembre-se, é muito melhor não dizer nada a seus pacientes a não ser deixe-se comigo, ou eu o ajudarei, ou também eu estarei com você, ou ligue-me novamente pela manhã. Muito melhor não lhes dar nenhuma declaração da verdade, mas apenas sua garantia de que você, com sua realização da presença de Deus, está conscientemente com eles em oração e realização. Quando sua consciência está imbuída do Espírito da Verdade, não apenas da letra da verdade, mas do Espírito da Verdade, a cura ocorrerá. Então, você pode explicar aos seus pacientes qual é a verdade, dando-lhes declarações da verdade que você provou ou demonstrou, e que se tornaram parte de sua consciência. Eles não só ficarão felizes em ouvir essas declarações, mas também sentirão sua verdade. Dar aos seus pacientes ou estudantes citações e declarações da verdade das quais você mesmo não tenha consciência é como dar-lhes uma pedra quando pedem pão. Dê-lhes apenas uma simples declaração que você demonstrou repetidas vezes e que, portanto, você sabe que é verdadeira. A não ser que você possa fazer isso, dê a eles silêncio curativo. Não diga nada, mas sinta dentro de seu ser este Cristo curador. Lembre-se disso. Você não é chamado a curar uma pessoa. Você não é chamado a remover alguma doença terrível. Você não é chamado a mudar a atividade de um corpo humano. Tudo o que você é chamado a fazer é realizar a natureza espiritual de Deus como onipresença e da perfeição da criação de Deus. Você é chamado a sentir uma presença viva, a sentir essa presença viva no centro do seu ser. Em todos os casos para os quais você é chamado, o verdadeiro chamado é para a sua realização de Deus como a vida do homem, Deus como a mente, a alma, a lei, a substância e a causa. Declarar essas coisas, no entanto, não constitui cura espiritual, é senti-las, é uma consciência espiritual real dentro do seu próprio ser. Não tente alcançar seu paciente. Não tente transmitir seu pensamento a um paciente. Apenas tenha certeza de que dentro do seu próprio ser você sente a verdade. Você sente a leveza. Você sente o senso espiritual de ser. Então, seu paciente responderá. Não leve seu paciente para dentro de seu pensamento. Não leve seu nome ou a natureza de sua doença ou a aparência dele. E, acima de tudo, nunca pense que você deve transmitir ou transferir algum pensamento para seu paciente. Não faz diferença qual é a reivindicação ou problema. Quando o Cristo toca você, toca o Cristo de seus pacientes. Então, a cura. Não tente curar ninguém humanamente, nem mentalmente, nem fisicamente. Procure ficar em silêncio no centro do seu ser e sinta o Cristo, sabendo que tudo isso está ocorrendo no único coração, o coração de Deus, que é o seu coração e o meu coração. Você deve sentir uma união consciente com Deus. Deus é
todo inclusivo. E como Deus é todo inclusivo, você e eu devemos estar incluídos no ser de Deus. De modo que, quando sou um com Deus, sou um com você. E quando você é um com Deus, você é um comigo. Minha unidade consciente com Deus constitui minha unidade com você e com todo o ser espiritual e com toda a atividade de Deus que está incluída em minha vida. Tudo isso são ideias divinas, cuja forma traduzimos em termos de nossas necessidades humanas. Assim, como seu corpo é o corpo espiritual de Deus, nem masculino, nem feminino, quando você toca o centro do seu ser, você toca o Cristo, que é o Cristo de cada indivíduo. Só há amor puro, espírito puro. Por causa do nosso senso humano, no entanto, as qualidades de Deus são interpretadas como masculinas e femininas. Da mesma forma, a ideia de transporte pode ser traduzida em um burro, em um avião, um bonde ou em um automóvel. Elas representam apenas conceitos humanos da ideia divina de transporte. A verdade sobre o transporte é encontrada em uma palavra: instantaneidade. Eu estou em todos os lugares, aqui, ali, em toda parte. Essa é a verdade sobre o transporte espiritual. É por isso que é tão fácil para um praticante em São Francisco curar alguém na China, quanto curar alguém que esteja fisicamente presente com ele. No livro Caminho Infinito, há um capítulo sobre meditação, que descreve um curso no que pode ser chamado de preparação espiritual. Na primeira parte desta preparação é a prática de despertar pela manhã na realização consciente de sua unidade com Deus. Exceto que o Senhor edifique a casa, trabalhem em vão aqueles que a edificam. Se você não trouxer conscientemente Deus à sua experiência no primeiro momento em que você acorda, você pode ter perdido a oportunidade de ter Deus com você em todas as ocasiões ao longo do dia. Talvez ao ler isso, você possa pensar: Deus é onipresente, Deus está sempre comigo. Não acreditem nisso, porque não é de todo verdade. Esse é um dos clichês, uma dessas citações. É verdade que Deus é onipresente. É verdade que Deus está exatamente onde você está. Mas, se é verdade que Deus é onipresente, então Deus deve ter estado presente quando todos os nossos meninos foram mortos no fronte de batalha na Primeira Guerra Mundial, ou quando antigamente os cristãos eram atirados aos leões, ou quando nas últimas décadas milhares de pessoas inocentes foram massacradas em campos de concentração. O que Deus estava fazendo com todos esses horrores aconteciam? Ele estava lá? Então, por que ele não estava ajudando? Certamente Deus estava lá. Mas Deus não é uma pessoa, e Deus não pode olhar para você e dizer-lhe que sente muito pelo sofrimento que você está passando. Deus é onipresente nos hospitais, nas prisões, na guerra. Deus é onipresente. Mas de que adianta isso para alguém? De que serve a você? Somente isso, em proporção à sua percepção consciente da presença de Deus. Deus está disponível em todas as ocasiões. Deus está presente, certamente. A eletricidade estava presente através dos tempos, mesmo quando as pessoas usavam óleo de baleia e óleo de querosene. Mas qual era o benefício da eletricidade para elas? Nenhum, porque não havia uma percepção consciente da presença da eletricidade. Jesus também poderia ter viajado pela Terra Santa em um avião. E quanto aos hebreus,
em sua longa caminhada pelas areias? Hoje são necessários 40 minutos. Pense, o que levou 40 anos, hoje leva apenas 40 minutos. As leis da aerodinâmica estavam presentes e disponíveis para eles, mas não havia consciência delas, embora estas leis pudessem ter sido implementadas se houvesse algum conhecimento para elas. A eletricidade está presente hoje como sempre esteve, mas agora, devido ao conhecimento consciente de suas leis, ela nos dá luz, nos dá calor e energia. Deus está presente aqui e agora, mas deve haver uma percepção consciente e uma realização. Na verdade, mais do que isso, deve haver um sentimento consciente da presença de Deus, se você quiser se valer dessa presença e poder. Conversas simplistas, citações, rumores e clichês metafísicos não devem ser confundidos com essa percepção consciente e realização através da qual Deus se torna uma realidade viva para você. A indulgência em clichês metafísicos é tão inútil quanto seria para alguém que vivia em tempos antigos dizer: "Você sabe, a eletricidade estava disponível." Sim, claro que estava, se eles soubessem como fazer uso dela. Esta conversa sobre Deus vem ocorrendo há milhares de anos, e há muitas pessoas piedosas nas igrejas que falam de Deus e ainda passam por todas as discórdias da experiência humana. Não se trata, porém, de falar, mas da realização consciente da presença de Deus, que é o segredo da vida espiritual. Qualquer pessoa que tenha tido sentimento real ou a realização da presença de Deus não está mais sozinha no mundo, não está mais resolvendo seus próprios problemas sozinha e não depende mais de ajuda humana de qualquer tipo. Sempre o divino está lá. A presença que vai antes dela está sempre ao seu lado e vem atrás dela como uma retaguarda. Mas, mesmo que exista tal presença, deve haver uma realização consciente dessa presença. Para o desenvolvimento desse estado de consciência, existem certas práticas que são etapas ao longo do caminho. A mais importante delas é treinar-se para fazer um esforço consciente para perceber a presença de Deus ao despertar pela manhã. Se você não conseguir sentir a presença de Deus imediatamente, você pode ao menos aprender a reconhecer a onipresença, onipotência e onisciência de Deus. Você pode ao menos tentar perceber. Como a onda é una com o oceano, assim eu sou um com Deus. Como o raio de sol é um com o sol, eu sou um com Deus. Se você levar 1, ou 2 ou 3 minutos para fazer isso, você descobrirá que está em um estado de espírito diferente quando se levanta da cama e pisa no chão. Quando você aprende a não sair da cama até que tenha estabelecido sua união consciente com Deus, seu dia começará bem. Quando desperto pela manhã, tenho o hábito de estabelecer esta realização consciente da presença de Deus. Considero que é a parte mais importante do meu trabalho diário, porque, quando o faço, não tenho muito o que fazer no resto do dia, exceto olhar por cima do ombro e observar Deus trabalhando. Todos os dias, você deve seguir religiosamente as instruções dos capítulos sobre meditação e oração do livro Caminho Infinito. Por exemplo, quando sair de casa pela manhã, não saia pela porta sem perceber conscientemente que a presença de Deus foi antes de você
e a presença permanece atrás de você para abençoar aqueles que passam por esse caminho. Não saia sem fazer isto conscientemente, pois seu esforço consciente determina sua demonstração. Da mesma forma, quando você se sentar à sua mesa, não coma até que tenha pelo menos piscados os olhos e dito silenciosamente: "Obrigado, Pai." E isso não é dito num sentido ortodoxo da graça, mas em um sentido metafísico muito moderno da graça. É um reconhecimento de Deus como a fonte do seu suprimento. Um reconhecimento de que não foi seu próprio esforço humano que trouxe o alimento até você, e que de você mesmo nada pode fazer. O Pai dentro de você colocou este alimento diante de você. Não há como saltar do ser humano ao ser espiritual, mas pouco a pouco devemos começar a espiritualizar nosso pensamento até nos encontrarmos no reino dos céus. Devemos aprender que, independentemente do que estamos fazendo ao longo do dia, é somente por causa da presença de Deus que o fazemos. Jesus disse: "Eu não posso fazer nada de mim mesmo. O Pai que habita em mim, Ele faz as obras." E Paulo disse: "Eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim." Você deve ver que todo o bem que você faz ou experimenta é o Cristo agindo em você e através de você. É o Espírito de Deus ativando você. A atividade de cura é a atividade da consciência divina, a atividade do Cristo do seu próprio ser, que ocorre dentro de você.